E aí galera, professor Lucas Caveira, direto do canal Foco no Conhecimento. Hoje a gente vai ter mais uma aulinha, hoje a gente vai falar sobre critérios de divisibilidade, um assunto muito importante. Então antes que a gente comece essa aula, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, pois todas as vezes que nós postarmos novos vídeos, vocês estarão bem ligados. Valeu galera, vem comigo! Critérios de divisibilidade. Para a gente é muito importante saber se um número é divisível por outro, se a divisão vai ser exata, antes mesmo de resolvê-la. Então eu vou passar algumas dicas aqui, alguns critérios, certo? Para que vocês, antes mesmo de desenvolver uma divisão, já saibam se aquela divisão vai ser realmente exata ou não. Quando um número é divisível por 2? Um número ele é divisível por 2 quando ele é par. Então, todas as vezes que um número é par, ele é divisível por 2. Quando que o número é par? Um número é par quando ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, números terminados em 0, 2, 4, 6 ou 8 são números, certo? Que são divisíveis por 2. Vamos ver um exemplo, ó, simplesinho. O número 2076 é um número, olha, terminado em 6. Então esse aqui pra gente seria considerado um número que é divisível por 2. Quando um número é divisível por 3? O número é divisível por 3 todas as vezes que a soma de seus algarismos for igual a um divisível por 3. Então, quando a soma de seus algarismos for divisível por 3. Um exemplo: 3072. Vamos realizar a soma desses algarismos. Vejam, ó, 3 mais 0 mais 7 mais 2. Se nós somarmos esses algarismos, olha, 10, 12. A soma dos algarismos do número 3072 deu 12. Ou seja, 12 é divisível por 3? Sim. Isso significa que 3072 também é um número que é divisível por 3. Ok? Quando um número é divisível por 4? O número é divisível por 4 quando ele termina com o final 00 ou os dois últimos algarismos formam um número que divide por 4. Então, quando seus dois últimos algarismos formam um número divisível por 4. Exemplo disso, o número 7000. Como ele termina em 00, os dois últimos algarismos são 0, isso significa que esse número ele divide pelo número 4. Outra situação, 948. O número 948, os seus dois últimos algarismos formam o número 48. E 48 é um número que divide por 4. Logo, o número 948 também é divisível por 4.
Então, independente, se eu acrescentasse mais algarismos aqui, olha, 8, 9, vamos porque 5, 6, o número, 987.000 é um número que divide por 4. Por quê? Porque ele terminou em 00. O número é 65.948. Continua tendo o final 48. Se 48 divide por 4, isso significa que o número 65.948 também divide por 4. Quando um número é divisível por 5, fácil. Um número é divisível por 5 quando termina em 0 ou quando termina em 5. Então, quando termina em 0 ou 5. Um exemplo, ó, simplesinho. Qualquer número, então, terminado em 0, 950, final 0, é um número que é divisível por 5. Um outro exemplo, 7.875, terminou em 5, certo? Se o seu último algarismo for 0 ou 5, esse número será divisível por 5. Quando o número é divisível por 6? O número é divisível por 6 todas as vezes que esse número for divisível simultaneamente por 2 e por 3. Então, para ser divisível por 6, quando o número é divisível por 6? Quando for divisível por 2 e por 3. Então, ele precisa ser divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Ou seja, vou pegar um exemplo aqui, olha. Vou pegar 5.348. Vamos ver se esse número vai ser divisível por 2 e por 3. Primeiro, para ele ser divisível por 2, nós já vimos que ele precisa ser par. Então, ele é par todas as vezes que ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Vejam que ele terminou em 8, ou seja, ele é divisível por 2. Agora, vamos ver se ele é divisível por 3. Quando que ele é divisível por 3? Um número é divisível por 3 todas as vezes que a gente soma os seus algarismos e dá um número que divide por 3. Então, se a gente verificar aqui, olha, 5 mais 3... 8, 8 mais 4, 12, e 12 mais 8, 20. Isso significa que 20 não divide por 3, ou seja, esse número, ele não é divisível por 6, porque lembrem-se, para ser divisível por 6, não basta ser divisível por 2 ou por 3, mas sim por 2 e por 3. Então, se eu colocar, ó, 1 aqui na frente, agora eu tenho 15.348. Esse número aqui, sim, será divisível por 6. Por quê? Ele é par, ele divide por 2, então, né? Termina em final 8. E se eu somar os seus algarismos, certo? Ó, 1 mais 5, 6, 9, 13 e 13 mais 8, 21. 21 é um número que divide por 3? Sim, 21 divide por 3. Logo, já que esse número divide simultaneamente por 2 e por 3, ele é um número que é divisível por 6. Acho que eu sou meio certo, né? Tá 21 mesmo. 12. Uhum. Só que 7 não tem não. Tem, mas a galera não memoriza porque dá muito trabalho. Quando um número é divisível por 8? Um número é divisível por 8 quando terminar por 000 ou
seus 3 últimos algarismos formarem um número que divide por 8. Exemplo. O número 900. 900 não. 9.000. Esse é um número que termina em 000. Ou seja, esse número ele é divisível por 8. Terminação 000. Um outro exemplo. O número 7.896.748. Esse número, ele é divisível por 8? Você vai me falar assim, pô, mas se eu olhar para 748, de acordo com a definição, eu não sei se ele divide por 8. Então, mas convenhamos que você concorda comigo que é muito mais vantagem eu dividir o 748 por 8 do que dividir todo ele para saber. Então, o critério é válido. Lembre-se, o número é divisível por 8 quando ele termina por 000 ou quando seus 3 últimos algarismos formarem um número que divide por 8. No caso, o 748. Vamos realizar a divisão aqui, olha. Se eu pegar, dá por 9. 9 vezes 8, 72, resta... Resta 2. Abaixo 8, você pode verificar que não tem nenhum número que eu multiplico por 8 que vai dar 28. Então, se eu pegar ali 8 vezes 3, vai dar 24. 24 para 28, resto 4. Já que sobrou o resto, a divisão não foi exata, isso significa que esse número, 7.896.748, é um número que não divide por 8. Para que ele fosse divisível por 8, esses 3 últimos algarismos aqui teriam que formar um número que divide por 8, que não foi o caso. Então aqui foi um contra-exemplo, certo? Para provar para vocês que no caso esse número, ele não é divisível por 8. Mas para a gente saber se esse número, o número dado, é divisível por 8, ele deve terminar em 000 ou os seus 3 últimos algarismos formarem um número que, ao ser dividido por 8, dê divisão exata. Se aquela divisão ali der exata, significa que o número dado é divisível por 8. Quando um número é divisível por 9? O número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos for um divisível por 9, ou seja, bem semelhante ao critério de divisibilidade que a gente viu com o 3. Então, quando um número é divisível por 9? Quando a soma de seus algarismos for divisível por 9. Então, vamos pegar um exemplo aqui, 378. Vamos ver se a soma desses algarismos dá um número que divide por 9. Se a gente pegar aqui, os algarismos são 3, 7 e 8. Se somarmos 3 mais 7, 10, 10 mais 8, 18. 18 divide por 9? Sim, 18 divide por 9. Isso significa que 378 é um número que divide por 9. Quando um número é divisível por 10? Simples, um número é divisível por 10
todas as vezes que ele termina em 0. Então vamos registrar isso aqui. Quando termina em 0. Todas as vezes, olha, se tiver um número lá, 50 é um número terminado em 0, 7.060 é um número terminado em 0, 20.000 é um número terminado em 0. Então, todos esses aqui são exemplos de números, olha, que por serem terminados em 0, são números que são divisíveis por 10. Um detalhe, um critério também que pode ser bem utilizado é em relação às potências de 10. Quanto que o número divide por 100, quando ele divide por 1.000, por 10.000. Acompanha a mesma linha de raciocínio. Um número ele é divisível por 10 quando ele termina em 0. Isso significa que se o número terminar em 00, além de dividir por 10, ele vai dividir também por 100. Se um número termina em 000, além de dividir por 10, por 100, ele dividirá por 1.000 e assim sucessivamente. Você tem uma noção de números que são divisíveis não somente por 10, mas por uma potência de 10. Para fechar, pessoal, o assunto sobre critérios de divisibilidade, foram algumas situações práticas, alguns critérios que vão ajudar vocês a desenvolver um determinado cálculo dentro de uma questão, seja vestibular, Enem, um exercício qualquer, certo? Para que você ganhe tempo na realidade. Uma vez que você sabe se uma divisão ela é exata ou não, não tem por que você perder tempo realizando aquela divisão. Então, se a ideia é saber o porquê dos nossos critérios de divisibilidade, uma das situações muito importantes é você ganhar tempo no seu vestibular, no seu Enem, ou até mesmo no seu exercício que você está desenvolvendo. Uma vez que vocês saibam quais são os critérios, que são maneiras práticas para vocês desenvolverem uma divisão, se necessária ou não, isso vai ser muito importante para vocês. Outra situação que eu não gostaria de esquecer de citar para vocês é que pode ser adotado novos critérios de divisibilidade. Para vocês terem uma noção, só uma dica para vocês. Se eu tiver que realizar uma divisão por 15, um exemplo, eu posso criar e estabelecer um novo critério de divisibilidade. Um número vai ser divisível por 15, por exemplo, todas as vezes que ele dividir simultaneamente por 3 e por 5. Então, não haveria necessidade de eu realizar uma divisão já sabendo disso. Eu poderia perceber antes mesmo de desenvolvê-la, já sabendo se o número seria divisível por 15 ou não. Então, critérios de divisibilidade podem ser criados a partir da linha de raciocínio desses critérios que eu passei para vocês. Então, não está pré-estabelecido esses como os únicos critérios de divisibilidade. Essa é apenas uma dica que vai ajudar você a desenvolver determinados exercícios com uma certa facilidade, com uma maneira mais prática, certo? Sem perder tempo, certo? Se vai haver a necessidade de realizar aquela divisão ou não. Então, galera, essa foi a nossa aula sobre critérios de divisibilidade. Algumas dicas aí para você que quer obter um grande sucesso no vestibular, no Enem, certo? Nos concursos públicos. Então, olha, não deixe de se inscrever no nosso canal. Já clica aí, olha, no sininho para todas as vezes que a gente postar novas aulas, você fique ligado e por dentro do nosso conteúdo. Não deixa de seguir a gente no Instagram, hein? Foco com 2 O no conhecimento. E aqui na descrição desse vídeo, pessoal, se você tem alguma dúvida, alguma dica, alguma curiosidade, algum assunto que você queira que a gente comente, detalhe alguma coisa, deixe nos comentários aí. E aproveita e olha na descrição que tem um endereço com material complementar. Tá a fim então de obter sucesso, pessoal? Foco no conhecimento.